segurar, claro que é para turista, né? Mas tudo bem, mas foi assim. Eu me assustei. Voltamos então com o segundo bloco do Diversidades, com o apoio da Select Mercados de Arroio do Meio, que segundo o meu diretor, o Elton de Andrade, tem uma carne muito boa. Então vá lá, aproveite o churrasco de amanhã, né? Vamos ver se ele fala bem, se fala a verdade. Disse que falou que o Elton mandou lá. Ele diz isso. E voltamos então, estamos aqui com a Liz Helena, né? A Liz Helena é sócia proprietária da Sulate, aqui de Arroio do Meio, uma empresa de logística que tem outros braços, mas o que comanda, diremos assim, a empresa é a logística. E nós entrávamos nesta questão gestão de pessoas, né? Um tema que tu discorres bastante, que tu falas bastante, e é uma das coisas que te move dentro da empresa, né? Como tu avalia, Liz, essa questão da gestão de pessoas? Por que ela é importante? Não basta somente empregar, né? Tu tem que ter um olhar diferente. Fale um pouquinho sobre essa questão. Tá. Gestão de pessoas, né? O que é gestão? Gestão é gerir. Então, gerir pessoas, olhar para essas pessoas. Hoje a gente está com 97 funcionários, né, no total, mais tantos representantes comerciais na rua, que são autônomos, mas essas 97 pessoas, são 97 personalidades, temperamentos, são 97, quase 97 famílias por detrás dessas pessoas. Eu digo quase porque a gente tem pai e filho trabalhando e tal, né? Então, irmãos. Então, são quase 97 famílias, né? Então, para mim, esse olhar para com as pessoas, ele é fundamental. Por quê? Se eu tenho pessoas comprometidas comigo, no sentido verdadeiro, do comprometidas, elas fazem comigo realizar, elas realizam o trabalho, elas fazem acontecer. Então, tem um olhar genuíno por elas, uma preocupação verdadeira. Não é só, eu estou preocupado contigo. Não, eu estou preocupado contigo. O que tu precisa, o que eu posso te ajudar, né? Sempre mantendo aquela linha tênue entre o profissional e o pessoal. Às vezes a gente avança um pouco e aí tu recua de novo, né? Porque tu tem que respeitar também a parte individual, de família e tal. Mas tu te preocupar com ele. Tivemos um caso muito recente agora, que talvez venha bem ao encontro. O motorista teve um AVC e no domingo que ficamos sabendo, foi muito interessante porque eu tinha uma visita, ficamos sabendo do AVC e essa minha visita, conversando sobre, comunicando, porque a gente ficou assustados, ele tinha um contato direto do secretário de saúde do município. Entrei em contato e esse secretário fez de tudo para conseguir internar esse nosso funcionário. Então, assim, o que eu posso fazer pela pessoa? Eu vou cruzar os braços, estou em casa, era um domingo? Não, eu me preocupar realmente com ele, né? Então, é um exemplo, a gente já teve muitos, mas a preocupação, é conversar com eles, é olho no olho, é poder dizer sim agora, mas aqui eu tenho que dizer não, porque não faz parte. Eu conseguir dizer para ele, essa tarefa precisa ser realizada hoje, porque a empresa funciona assim, assim, assado, né? Então, para mim isso, gerir as pessoas é isso. A pessoa tem um potencial de crescimento, oferecer um treinamento, ajudar a pagar um treinamento, trazer junto, convidar para um treinamento, né? Então, durante o ano a gente proporciona muitos treinamentos, palestras, falas, cursos, e a maioria deles foram sugeridos pelos funcionários. Então, tu ter um funcionário também que fala, que é crítico, que opina, é mais difícil tu lidar com ele, mas é maravilhoso quando tu consegue conduzir ele, com que ele traga sugestões, e quando tu realiza isso, ele é participativo, porque ele deu a ideia. Fizemos manutenção básica de caminhões ano passado, a ideia surgiu dos motoristas. Nós tivemos 100% de adesão ao curso, que foi realizado em sábados, né?
Então, assim, esse para mim, é gerir pessoas. Sábado, tu quer dizer fora do trabalho deles. Exatamente, porque... Sem cobrança para vocês. Isso. Então, à vontade que eles tiveram. À vontade que eles tiveram, né? Então, porque sábado, às vezes, a gente tem uma operação que trabalha domingo a domingo, mas com escala, com folgas. E não foram só os motoristas que fizeram o treinamento. A gente convidou toda a empresa. E os demais, a maioria participou também. Então, participou a menina da contabilidade, participou o rapaz que é do comercial, a outra que é do faturamento, para eles entenderem também o que mais se conversa lá dentro. E a nossa real intenção, quando veio a sugestão, né, é acatar ela, é treinar eles para que a gente tenha motoristas, digamos, sim, de melhor qualidade, entendendo o caminhão, ouvindo o caminhão, que eles consigam perceber, o foco foi lonas de freio, para que ele consiga perceber algo errado. Não, peraí, tem que fazer uma manutenção, tem algo errado, sempre pensando neles, na segurança deles. Então, é um dos exemplos, né? Então, isso para mim é gestão de pessoas, me importar genuinamente com eles, é sentar o olho no olho, é conversar, né? É uma relação muito grande de respeito, eu entendo assim, né? Então, em resumo, assim, a nossa preocupação são as pessoas, porque elas que movem. Não adianta eu ter 10 caminhões parados lá, de última geração e tal, e não ter ninguém que os conduza até o destino final, né? Então, para mim... Tu tá falando da tua empresa. Tu achas que, de modo geral, é assim? Não. A gente tem seguido... eu participo de curso, de palestra, então tu encontra pessoas do teu ramo, do teu ramo, de outros ramos diferentes. Não. Algumas empresas, sim, já estão se antenando. Empresas de porte grande, mais do que empresas de médio e pequeno porte. Tem empresas ainda que entendem que o colaborador está lá, o funcionário está lá para cumprir as 8 horas e tchau, obrigado, e sem obrigado até às vezes. E é isso, né? Paga o teu salário. A empresa pensa e ele também pensa igual. Acredito que sim, porque ele nunca experimentou nada diferente. Tanto que a gente tem relatos quando o funcionário é novo, e eu sempre digo, essa pessoa nova, ela tem que nos permitir nós nos mostrarmos. Nós mostrarmos o nosso trabalho. Então, nos dê um tempo. Em um mês a gente não vai conseguir mostrar tudo que a gente faz, porque são 4 semanas, né? Então, a gente teve relatos. Nossa, na minha empresa anterior, eu nunca conversei com o meu gestor. Na minha outra empresa, nunca me chamaram quando eu estava mais para baixo, mais ruinzinho, assim. Na minha outra empresa, nunca fariam isso por mim. Então, é um olhar para as pessoas, um olhar de respeito mútuo, que eu preciso dizer o sim ou não também. Isso é muito importante. Não que a empresa vire algo assim, sim, que assim, pode tudo. Isso, exato. Não. A empresa tem suas obrigações para com o funcionário, o colaborador, né? Todas as leis que existem, a gente cumpre isso rigorosamente, mas sempre dando um a mais, sempre buscando um além, né? E esse olhar realmente de pessoa para pessoa, que eu falo muito que a gente não quer perder, apesar de estarmos crescendo, aumentando o número de funcionários. Se percebe um pouco a nossa distância de funcionários que a gente tem em Santa Cruz e em Santa Maria. Nós não estamos com eles, e isso é perceptível. Sim, com certeza. A gente tem uma ligação, mas ela é mais distante. Então, a gente vai até lá, a gente traz eles até aqui, mas não é aquela relação de quem todo dia está ali no pátio, circulando, sim, andando. Com certeza, é diferente. Então, esse cuidado a gente está tendo. Ela esfria, a distância esfria um pouco. Esfria, sim. Então, tu tem que ir até lá, trazê-los para cá, chamar, conversar, usando as ferramentas, né, que a gente tem hoje, a tecnologia, mas não é aquele aperto de mão, sabe? É diferente. Aquele aperto de mão quente. Aquele olho no olho, aquele né? abraço de feliz aniversário. Exato.
Não conseguimos. Então a gente está fazendo de tudo para nos aproximarmos mais de quem está distante. Né? E quando tu chegaste, quando tu entraste na Sulate, certamente não tinha Não. esse, né? Não tinha este olhar. Quando foi o que te despertou para te fazer essa volta diferente, esse olhar diferente? Sim. Quando eu entrei na Sulate, digamos, há 30 anos atrás, então era uma empresa comum, tradicional, Arroio do Meio, uma empresa pequena, na época só de transporte. E querido meu sócio, que é meu marido também, Sim. né? Ele, como ele mesmo diz, ele jogava em todas as posições do campo de futebol, né? Então ele jogava em tudo. Mas chegou num fator em que ele mesmo trouxe. Ele disse o seguinte: a gente está com uma estrutura física, né? O prédio, câmeras frias, tudo novo. A gente está com os caminhões em dia, bons, né? E as pessoas? Foi aí que ele perguntou: e as pessoas? E aí que ligou, vamos dizer assim, uma chavezinha. Não, a gente precisa cuidar das pessoas. E, bem sincera, fui buscar uma pós-graduação, sim, em gestão de pessoas, mas é fazer. É fazer, muitas vezes, até o que o teu coração manda fazer. Alguém está de aniversário? Dá alguma coisa. Ou nem dá, mas dá aquele aperto de mão, aquele olho no olho, aquele abraço. Parabéns, é muito bom te ter aqui conosco. Sim. É isso que é pessoas. Talvez cria o pertencimento, isso. Né? Como se fosse uma grande família. Né? E aquela pessoa talvez nunca ganhou parabéns. Eu tive esses exemplos também, que a pessoa se emocionou porque nunca alguma empresa disse parabéns para ti. Então faz o mais simples. E assim foi que a gente começou. O aniversário é o primeiro exemplo, foi onde a gente começou e fomos aprendendo muito com eles, né? Porque não tem algo assim, né, um passo a passo do que fazer, mas fomos percebendo, vendo, nos arriscando, fazendo eventos, encontro da família. Sim, que é muito lindo. né? O encontro da família surgiu para ser feito aquele ano. Mas os abraços dos familiares ao final daquele encontro, disse não, isso aqui tem que ser repetido. E a gente está já no 15º, esse ano é o 16º encontro das famílias. E algo muito simples é levar para algum lugar, convidar, trazer, e eles interagem entre eles junto conosco, né? Tu está falando quase como uma protetora, depois de repente tu diz isso, mas assim, e o que tu se sente bem quando tu recebe algo inesperado? Como eu me sinto? Ou tu achas que tu tá lá em, vamos dizer, né, aquela pirâmide ou aquele triângulo, quando ou nunca acontece nada diferente com o pessoal que trabalha contigo? Digamos de que não atenda a expectativa. Ou tu vai lá dar os parabéns para eles, certo? Mas será que qual é a contribuição ou algo diferente que eles conseguem fazer para ti? Tá, posso usar um exemplo? O que aconteceu em novembro de 23 é a retribuição de um trabalho feito. Em novembro de 23, lá pelo dia 19, 20, veio a enchente de novembro. Eu e o Ernie, a gente estava viajando, e a Maria Paula, que é a filha que trabalha conosco, sozinha, na casa. E a enchente. Pode continuar parte 3? Sim, Pode sim. ser? Pode. Então, fechamos aqui o segundo bloco do Diversidades e voltamos em seguida com a complementação da história, do exemplo, né, que a Liz Helena está nos apresentando. Até mais.